Olá, você está ouvindo a Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, na frequência da espiritualidade maior, tocando o seu coração. Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, salve Deus. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva lá no sininho, é muito importante a sua inscrição. A Rádio Jaguar do Amanhecer é sua também. É a rádio do nosso vale. Conteúdos exclusivos, conteúdos importantes. O da história do Vale do Amanhecer está na Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, tocando o seu coração. A Rádio Jaguar é uma rádio jovem, dinâmica e objetiva. A essência, o conteúdo das informações importantes para você que está entrando na doutrina e para você que já faz parte da doutrina. Nunca é tarde para aprender. Escute, curta a Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, tocando o seu coração. Bom, pessoal, nós estamos aqui no Vale do Amanhecer, uma cidade criada em 1969 por conta da religião. A história do Vale é interessante. Ela começa em 1959, quando uma caminhoneira chamada Neiva Chaves Zelaya, conhecida posteriormente como Tia Neiva, começou a ter visões de um mundo espiritual e que dizia a ela que ela tinha uma grande missão espiritual aqui em Brasília. A partir desse momento, um grupo de pessoas começa a segui-la porque começam a existir fenômenos espirituais de cura, onde ela começa a orientar essas pessoas sobre vidas passadas, para que na vida presente elas possam recuperar ou melhorar o que eles chamam da dívida kármica. O Vale do Amanhecer é uma doutrina espírita ou espiritualista, como dizia a Tia Neiva, onde se acredita na reencarnação, onde se acredita na lei de causa e efeito e onde se acredita no livre-arbítrio. O que seria essa encarnação ou reencarnação? É quando uma pessoa pratica algo que não foi bacana em uma outra vida e ela tem que voltar novamente à vida para recuperar esse saldo negativo que ela tinha. Saindo do que a gente chama de karma, que é algo que gera o vínculo com a terra, e indo para o dharma, que é algo que gera um vínculo com o sagrado, o superior. Esses conceitos estão mais ligados à ideia da religião que vem da Índia. Uma outra coisa, a lei de causa e efeito, é que tudo aquilo que você faz, você tem uma resposta imediata. Só que para o mundo espiritual, a resposta imediata pode demorar um pouco, diferente do que a gente conhece, né? Então, se você fez o que a gente vai dizer de algo ruim, isso vai gerar uma coisa ruim para você. E para que você possa recuperar essa coisa ruim, você vem em outra vida, que aí é a reencarnação, e pratica coisas boas. E o último conceito, que a gente chama do livre-arbítrio, é justamente isso, de que você tem o direito e a consciência de fazer aquilo que lhe convém. Se você quiser fazer o mal, você pode até fazer, mas você vai ter que, de alguma forma, recuperar esse mal que você fez em uma outra vida fazendo o bem. A Tia Neiva foi a primeira mulher caminhoneira registrada no Brasil. E ela veio aqui para Brasília para a construção dessa cidade. Então ela era uma viúva com 4 filhos e a forma que ela encontrou de sustentar a sua família foi essa. E é interessante que nessa vinda para Brasília, foi a partir desse momento que ela era caminhoneira nas suas viagens, quando ela começou a ter as suas visões do mundo espiritual. A primeira entidade que apareceu para ela, uma das primeiras entidades espirituais que apareceu para ela, foi uma entidade chamada Pai Seta Branca e uma outra chamada Mãe Yara. Essa entidade, o Pai Seta Branca, é o mentor, o guia espiritual do Vale do Amanhecer e, por conseguinte, acabou sendo o guia espiritual dela também. Esse ser, o Pai Seta Branca, ele veio para dizer a ela que existia uma grande missão que ela deveria desenvolver na Terra. Após esses fenômenos acontecerem com a Tia Neiva, ela não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, ela procurou ajuda de padres, ela foi em centros espíritas e poucas pessoas conseguiram descobrir ou orientá-la. Até que surgiu uma pessoa chamada Mãe Neném, que tinha os ensinamentos básicos do kardecismo e começou a orientá-la quanto a essa vivência do mundo espiritual. A partir desse momento, Mãe Neném, junto com ela, eles começaram a formar uma comunidade, porque pessoas estavam seguindo ela e eles se fixaram num local aqui chamado Serra do Ouro, em Alexânia, de Goiás. Ali criaram uma comunidade, onde várias pessoas começaram a frequentar
em busca de cura espiritual e outros até mesmo de um alento material. A partir disso, a comunidade começou a crescer. Após a Serra do Ouro, a comunidade se mudou para Taguatinga. E em Taguatinga eles permaneceram pouco tempo, quando o mentor espiritual, o Pai Seta Branca, orientou que a tia Neiva procurasse um local onde se fixaria definitivamente o Vale do Amanhecer. E é aí que começa a nossa história aqui em Planaltina. Antes do Vale do Amanhecer ser conhecido como Vale do Amanhecer, ele era conhecido como UESB, União Espírita Seta Branca. Depois que eles se mudaram aqui para essa localidade, que ficou conhecida como Vale do Amanhecer. A história do surgimento do Vale do Amanhecer, ou a escolha do local, é interessante. O Pai Seta Branca, o mentor espiritual, pediu para que eles fossem rumo de Unai, para esse lado aqui que já existia Planaltina. Então no carro, eles iam andando, aí passaram da estrada que a gente conhece hoje aqui, que vai para Unai, iam para Formosa, e o espírito do Pai Seta Branca dizia, e de Tiãozinho também, que era uma entidade muito importante aqui no Vale do Amanhecer, um guia espiritual muito importante, falou, vocês passaram. Aí eles entraram no caminho para Unai. Quando passaram aqui em frente, logo após o rio Pipiripau, a entidade, o ser espiritual Tiãozinho, falou que era nesse local. Pararam aqui, identificaram que era uma fazenda, uma chácara, e identificaram que a fazenda estava à venda. Então eles conseguiram juntar o dinheiro e conseguiram comprar esse local que hoje nós conhecemos como Vale do Amanhecer. Olá, você está ouvindo a Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, na frequência da espiritualidade maior, tocando o seu coração. Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, salve Deus! Não esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva lá no sininho, é muito importante a sua inscrição. A Rádio Jaguar do Amanhecer é sua também. É a rádio do nosso vale. Conteúdos exclusivos, conteúdos importantes. O da história do Vale do Amanhecer está na Rádio Jaguar, Vale do Amanhecer, tocando o seu coração. A Rádio Jaguar é uma rádio jovem, dinâmica e objetiva. A essência, o conteúdo das informações importantes para você que está entrando na doutrina e para você que já faz parte da doutrina. Nunca é tarde para aprender. Escute, curta a Rádio Jaguar Vale do Amanhecer, tocando o seu coração.